Oi, pessoal, sou a Rafaela da AME, estou aqui hoje num dia especial para a gente falar sobre empreendedorismo feminino com quem vive isso na pele. Hoje estou aqui com as minhas parceiras já de longa data na AME, a Bianca e a Thaís, da agência comunicativa. São elas que cuidam das redes sociais da AME desde sempre. Então, aqui agora a gente vai poder ouvir um pouquinho da história delas e aprender também sobre isso. Bianca, Thaís, obrigada por estarem aqui hoje, toparem esse papo. Agora a gente que fica aqui tão nos bastidores, a gente poder um pouquinho ouvir aí dessa história de vocês. Mulheres empreendedoras, nesse mês, né, que a gente está falando sobre empreendedorismo feminino, que é um tema tão importante. E aí, bom, queria ouvir primeiro um pouquinho do que, assim, como surgiu a comunicativa, o que motivou vocês a abrir essa empresa, a empreender com isso. Posso? Pode. Bom, primeiro começou muito comigo, porque eu tinha acabado de sair de uma agência, que eu trabalhava como assessora de imprensa, e eu comecei a fazer alguns freelas, tinha pego alguns freelas como assessora mesmo, e aí eu senti, muito dos clientes, estavam surgindo muitas oportunidades de trabalhar com a parte de gestão de redes sociais especificamente. Dito isso, né, quando eu fui sentindo que o mercado estava evoluindo e que eu estava encontrando mais oportunidade na parte de social media, também senti necessidade de ter um designer do meu lado, porque eu não manjo nada de negação para essa parte. E eu já conheci a Thaís de outros carnavais, que a gente foi estagiária junto. Todo mundo que pergunta, faço questão de falar que eu conheço ela há mais tempo do que eu conheço meu namorado. Então a gente se conhece há muito tempo e sempre confiei, gostei muito do trabalho dela. E aí a gente começou a trabalhar junto nesses freelas e tudo mais. Chegou uma hora, um dado momento, que eu falei, poxa, por que a gente não pode transformar esses freelas numa agência, sabe? Numa empresa e, enfim, agregar mais valor e ter mais para mostrar pro cliente, né? E aí chamei a Thaís para jantar. Falei, Thaís, tem uma ideia maravilhosa para você. Vamos fazer uma sociedade. E aí a Thaís, o quê nesse dia do jantar? Assim, eu também preciso falar com você, é importante, porque eu tava fazendo esses freelas ali pra ela, né? E aí eu chamei ela e falei assim, tá bom, quem fala primeiro? Você. Eu falei assim, tá bom, eu vou falar. Eu falei assim, eu tô indo pra Austrália. Melou toda a ideia. Tipo assim, totalmente alinhado. O quê? Não tava no meu plano. E aí, depois disso, eu acabei iniciando a sociedade com uma outra pessoa. Na época eu tava fazendo pós-graduação. E aí eu conheci uma designer lá, mas acabou não dando muito certo essa sociedade. A Thaís, você chegou a mudar, né, de país, né? E aí o fuso horário ficou menor, né? Não, eu ainda fazendo alguns freelas pra ela enquanto eu tava na Austrália, só que assim, é um fuso de 24 horas, muito né? Diferente. É muito diferente, assim, era uma loucura. E aí chegou um momento que eu falei assim, não tá dando mais pra eu conciliar e atender, né? Porque ela mandava, assim, uma demanda e aí, tipo assim, só no outro dia eu ia conseguir atender, né? Então ficou difícil, aí depois eu me mudei pra outro país, né, que aí eu fui para a Itália e ali o fuso melhorou um pouco mais, né, e aí eu me vi assim nesse lugar de, opa, agora faz sentido, né, eu começar uma agência e aí a gente começou isso de uma forma remota, né, então a gente sempre trabalhou de uma forma remota em fusos, assim, que era muito por essa liberdade, né, então assim, da gente poder fazer nosso próprio tempo, né? E aí a gente começou de fato e montou a comunicativa e assim, aprovação de logo, todas as ideias, tudo assíncrono até eu me estabelecer de novo aqui no Brasil. E a gente continuar. Foi mesmo. E é legal, né, que vocês começaram já remoto. No pré-pandemia, em que isso talvez era inimaginável, ainda mais começar uma sociedade, começar uma empresa. Como é que vocês sentem, assim, que foi esse desafio e essa evolução, talvez ao longo do tempo,
trabalhar juntas, mas separadas fisicamente, né? E conseguir estar alinhada, assim, né? De qual a empresa que a gente quer, o que a gente constrói, porque essa é uma curiosidade que eu tenho muito, quero muito ouvir vocês, de construir e empreender junto, né? Assim, duas mulheres, duas histórias, duas identidades. E como é que é esse ponto de encontro em que nasce essa empresa que é das duas, assim, né? E nessa história do remoto? É um casamento. Porque é um clichê que todo mundo fala, mas é real, porque é tal qual um relacionamento, precisa ter diálogo. Então é assim que a gente... eu acho que o principal ponto, assim, que fez tudo dar certo na nossa relação, não que foi mil maravilhas no sentido, nossa, nunca brigamos. Assim, brigar, de fato, a gente nunca brigou, mas, assim, a gente não concorda uma com a outra o tempo todo, a gente debate muito sobre as coisas. Então, ter diálogos foi importante nesse aspecto, assim, da gente sempre estar aberta a debater e trazer temas para a mesa, sabe? Então, uma coisa, você acha que tal qual um relacionamento, a gente precisa trazer também para a relação de sociedade, é o diálogo, assim, e tá aberto também a ouvir a pessoa, ouvir também crítica que pode vir da pessoa, isso é muito importante, sabe? Então eu acho que a gente sempre teve essa certa liberdade, assim, né? E eu acho que também a confiança no trabalho uma da outra, né? Porque se a gente não tiver isso, né? Que eu imagino que é o mínimo, assim, aquilo não vai para frente, né? Porque senão você vai sempre ficar ali, assim, discordando de coisas, tipo assim, muito pequenas, e não vai chegar a lugar nenhum, né? Então, assim, a gente conversa muito, né? Então, eu acho que isso foi fundamental nesse processo à distância, né? E, assim, naquela época ainda não tinha... Não é que é muito tempo, né? Mas é que a tecnologia evolui muito rapidamente. Então, assim, ainda não tinha, eu acho, por exemplo, o Google Drive que você edita, nem sei se já tinha isso. Compartilhado, assim, compartilhado, sabe? Acho que devia ter, né? Mas talvez não muito explorado, assim, pelo... né, assim, a do nuvem mercado. Ela foi evoluindo mais depois, durante a pandemia. Sim, e até as próprias ferramentas de videoconferência também, né? Também era muito mais simples, mas eram coisas que já ajudavam a gente a manter esse alinhamento, né, entre o que a gente estava planejando, o que tinha, e foi um movimento também muito gradual e planejado, porque a Bianca já tinha uma cartela de clientes que ela atendia, né, então, quando a gente fez esse movimento, não é que todos os clientes vieram para a comunicativa, não, a cada cliente novo, esse cliente virava um cliente comunicativa. E aí, depois, assim, só que ao passar dos tempos, aqueles clientes dela já não fazia tanto sentido, né? Pelo objetivo da empresa que a gente tinha colocado. Então, foi meio que gradual e aí essa cartela foi crescendo, né? Eu nem me lembro se a AMI veio desse movimento ou se ela já estava contigo. Mas, enfim, assim, teve alguns clientes que depois a Bianca falou assim, não, eu preciso tombar esse cliente para a comunicativa, porque a estrutura já fazia, assim, mais sentido, né, para aquele cliente. E foi bem aos pouquinhos, assim, mas eu acho que foi muito na base do alinhamento e da conversa, né, pra gente sempre se manter no mesmo ritmo ali, na mesma cadência, né. Como é para vocês essa relação com o empreender, né? Eu entendi como é que surgiu a comunicativa, a Bianca já estava aí, mas talvez uma necessidade que você foi enxergando no mercado como uma oportunidade, né? Mas como foi para vocês um momento que vocês decidiram ou se viram já no lugar de empreendedoras e essa relação com esse papel, com essa responsabilidade? Como é que vocês lidam com isso? Olha, eu acho que eu vou falar, porque talvez o meu é um pouco mais... não foi tão natural quanto o da Bia. Eu passei por vários momentos, né? Então, eu tive esse momento do empreender ali, que eu tava, assim, em outro país, para mim fazer sentido. Eu tinha uma ideia de que eu poderia abrir uma filial lá também, né? Porque, enfim, eu podia ter essa possibilidade, ia levar um pouco mais de tempo, mas assim,
a gente pensou assim, pô, vamos ganhar em euro, né? Já que a gente tá ali nesse movimento. Mas assim, veio a pandemia, né? Então eu retornei para o Brasil. E aí, nesse momento, assim, um pouco mais reclusa ali, né? Eu vi também a minha área indo para um caminho muito do UX, do UI, e eu naquela ânsia de, pô, eu quero saber o que é isso, o que tá acontecendo. Então, eu mergulhei, assim, né? A gente vai mergulhando em vários cursos, né? Então, eu mergulhei em um curso que era, assim, um bootcamp, sabe? Que você fica ali imerso. E eu falei, cara, isso daqui é muito legal. Talvez é isso que eu queira fazer, assim, nesse momento, né? Então, eu arranjei uma vida dupla. E aí, eu fiquei meio CLT e empreendendo, né? Tocando ali no paralelo junto com a Bia, né? E só que assim, para mim foi um momento muito importante, porque eu regressei para o Brasil, entrei no mercado para ver como é que sim, estava funcionando, né? Porque eu meio que passei por um tempo fora, foram 2 anos, né? Longe, assim, de empresas mais corporativas, né? Fiquei fazendo outros tipos de trabalho, cara, enrolei burrito, entendeu? Era só mestre de enrolar burrito, mas e aprendi muito, mas assim, o mercado de trabalho tava diferente, né? Então eu fui um pouco entender como é que tava esse mercado, e aí mergulhei e fiquei mais ou menos uns 3 anos nessa vida, essa jornada muito louca, assim. CLT e empreendedora. Empreendedora. E, claro, né, a gente organizou a casinha, né, também pra gente conseguir, pra eu fazer isso. Mas depois chegou um dado momento que dentro daquele CLT do corporativo, eu pensei assim, ou eu vou me dedicar 100% e eu vou crescer aqui dentro, porque aí eu vou ter que estar, assim, extremamente dedicada, já estava liderando um time ali, ou eu vou me dedicar 100% para a empresa. Tipo assim, eu preciso fazer essa decisão, porque, tipo, é uma vida muito insana, assim, você fazer essa vida dupla, né, assim, trabalhar até meia-noite, 1 hora, sábado, domingo, né, e eu tava querendo um pouco aproveitar a vida, um pouquinho também. E aí foi nesse momento que, depois de muita terapia também, óbvio, né, e conversas em casa, assim, eu tinha feito já uma mudança legal. E aí eu falei assim, tá, agora chegou o momento, eu vou me dedicar 100% para aquilo que é meu, que é nosso, né? Porque senão eu ia me dedicar 100% para alguma coisa que, no fundo, não é meu e pode ser volátil também, né? E aí o empreendedorismo, para mim, acho que chegou mais nesse momento para eu falar assim, pô, agora vai. E assim, graças a Deus eu consegui tomar essa decisão. Não tá arrependida. Não tô arrependida. Mas foi um processo, pra mim, muito mais longo, eu acho, que do que a Bianca, que, sim, sempre esteve muito certa, assim, aparentemente, né? Não, daquilo que ela queria. Ela só um parênteses aí, ela não falou que ela me chamou pra jantar de novo. E aí eu falei, bom, lá vem bomba. Eu falei pro meu namorado, ela vai vazar. Eu falei pra ele, já tô preparada, que ela vai falar que não vai dar, que não sei o que ela vai focar só no CLT e tudo mais. E aí eu já tava jantando com ela, assim, eu falei, ai, ela vai embora. Aí ela chegou, eu falei, e aí, como é que tá no seu trabalho? Ela, então, é isso que eu vim falar com você. Eu falei, você jura? Aí ela me contou, ela falou, não, é que eu resolvi largar e eu vou focar só na comunicativa. Eu, você jura? Aí ela, te surpreendeu. Nossa, total. Eu falei, gente, agora minha vida mudou aqui. Nossa, vou voltar pro mesmo fuso horário e as duas trabalhando 100% para comunicativa. Assim, foi bem transformador. E eu acho que do meu aspecto, assim, o empreender foi, apesar de ter sido um pouco mais natural, o meu movimento de mercado e minha carreira me levou um pouco mais para isso. Também não era um sonho, assim, de, eu sempre quis empreender e tudo mais, mas eu gostava bastante, assim, tinha uma parte do trabalho que eu gostava muito de fazer e que eu não tinha tanta oportunidade quando eu trabalhava em outras empresas, que era trabalhar com planejamento estratégico, estudar a empresa, tudo mais. Eu tive algumas oportunidades quando eu trabalhava em agência, mas foi muito pouco, assim, perto do que eu gostaria mais de trabalhar. E ainda mais também eu entendo que por ser júnior na época. Só que realmente era uma coisa, assim, que eu gostava de fazer. E eu lembro que eu fui numa entrevista de emprego, teve um episódio, assim, que deu uma viradinha, assim, que fui numa entrevista de emprego que eu falei pra recrutadora que eu gostaria de trabalhar com estratégia, coisa e tal. E ela falou assim, olha,
Acho você muito pretensiosa, ela ainda falou. Porque você é muito nova e aqui júnior faz isso, isso e isso. E aí foi um processo seletivo super, enfim, super ruim, assim, porque eu fiquei indo lá vários dias, ninguém falava quais eram os benefícios do cargo, então foi uma coisa muito, quase que traumática, para no final eu falar, pô, eu acho que se eu vou demorar tanto para chegar onde eu quero, para trabalhar com o que eu quero, pô, podia fazer isso talvez sozinha, como freela, que aí foi daí que surgiu essa ideia de trabalhar de freela. Porque, enfim, será que vale a pena eu ficar me desgastando? Eu também trabalhava numa agência que ficava 2h30 para chegar na agência, 2h30 para voltar. Longe. Eu ficar tanto tempo no transporte para fazer um negócio que não vai me fazer feliz, talvez eu possa trabalhar na minha casa e fazer aquilo que eu quero fazer, ter um pouco mais de liberdade criativa. E aí foi isso, acho que foi uma questão assim, de muita evolução como profissional. Eu sempre fiz questão de estudar, então não só estudar por conta própria, eu acho que o ser autodidata meio que você precisa, vem junto com a responsabilidade de ser empreendedor, você precisa estudar. Porque ainda mais no ritmo que o mercado tá, e ainda mais o nosso mercado, que está mudando a toda hora e coisa e tal, a gente precisa se manter informado, precisa atualizado. Pelo menos ler todo dia, ter o hábito de ler todo dia, você precisa. Mas eu sempre busquei educação na academia mesmo, sempre fiz pós-graduação e tudo mais. Eu concluí esse ano a minha segunda pós-graduação, já tinha tentado fazer uma segunda há uns tempos atrás, antes da pandemia, mas eu acabei não terminando mais por não gostar muito do curso. Mas eu sempre busquei na academia um jeito de me atualizar, e enfim. Então eu achei que como profissional, o empreendedorismo me ajudou muito. Talvez que se eu tivesse fixa numa empresa, eu teria me acomodado mais. Então, essa questão de amadurecer como profissional e amadurecer como pessoa também contribuiu. Te puxou, assim, vê se eu tô entendendo certo, Bianca. Essa necessidade te puxou para você buscar esse crescimento, esse aprendizado, esse desenvolvimento, porque é quase uma necessidade, assim, mas te talvez incentivou aí nesse caminho de estudar mais, de se aprofundar sempre, de manter atualizado. Eu acho que antes disso, eu tinha uma tendência muito forte a me acomodar. Então, de ficar no piloto automático, né, que a gente já conversou várias vezes sobre isso, de ficar muito no piloto automático, na rotina e tudo mais, e me acomodar a isso e não querer muito sair disso. Então, eu vi que no empreendedorismo não dá para ser assim, não dá. Você tem que se sentir provocada e tem que se sentir meio que desconfortável o tempo todo para evoluir. Se você não está se provocando a mudar, a evoluir, tentar uma coisa nova, o negócio não vai para frente. Isso é... E aí, a Thaís tinha falado de uma coisa e agora você também falou... na relação de vocês, né? Você falou, a confiança, que era uma coisa meio necessária para dar certo esse casamento. E para além da confiança, né? Que coisas vocês sentem que são importantes, assim, de um relacionamento para que vocês, como sócias, né, cresçam juntas? E que talvez vocês precisaram transformar ou reaprender sobre vocês mesmas para fazer essa atuação como par, né, como parceiras de trabalho. Então, se teve alguma coisa que você fala, nossa, eu mudei um pouco da forma que eu sou, o que eu acreditava, porque eu cresci, ou porque o tempo passou, pela relação, enfim. Eu acho que assim... Eu vou deixar pra Thaís. Do meu ponto de vista, assim, a Bi, ela é uma pessoa que vai para cima, sabe? Ela é mais destemida, assim, nesse sentido do empreendedorismo, né? E eu já sou uma pessoa um pouco mais cautelosa. Então, assim, existe um equilíbrio ali, né? Então, e bem aversa ao risco, assim, né? Sabe? Tipo, nossa, vai uma coisa que vai até me inquieta. Mas, ao mesmo tempo, ela tá ali puxando pra, tipo assim, porque querendo ou não empreender acaba sendo um risco, você vai ter que assumir. Então, foi uma das coisas que eu aprendi durante esse período, assim. A gente vai estar
vou ter que arriscar, Lidar com o vou ter que risco. lidar com o risco, vou ter que lidar com uma certa instabilidade que para perfis controladoras isso é o caos, né? Assim, é muito difícil. Mas ao mesmo tempo a gente tem ali um propósito juntas e um objetivo em comum, né? E uma estratégia também por trás. Então, isso acaba dando um pouco mais de segurança, mas eu acho que eu aprendi muito, assim, muito nesse sentido, sabe? De falar assim, não, tem que ir e vai com medo mesmo, tipo assim, não dá pra voltar, entendeu? Assim, a gente só vai seguindo o fluxo, né? Eu acho que tem um pouco disso, e eu acho que o respeito, né? É uma coisa que acho que todo relacionamento, né, na minha visão, deveria ser pautado no respeito. Então, assim, se a gente consegue manter isso, a gente mantém o profissionalismo, a gente mantém a amizade, assim, tudo vai ornar, né? Porque, igual a Bi comentou, a gente tem desalinhamentos, no sentido de discordar, mas, assim, nunca faltou respeito, entendeu? E é uma coisa que a gente conversa muito. Eu falo, assim, eu levo isso até para os meus relacionamentos pessoais, assim, se um dia, né, acontecesse do fato de faltar com respeito, ou sei lá, sabe, xingar, eu não gosto nem de brincadeira de xingar, porque eu acho que isso já abre um pretexto, sabe, pra algo a mais. Então, acho que a gente também, eu tento carregar isso também pro nosso relacionamento, assim, profissional. Acho que isso é muito importante. Eu acho que o que eu mais aprendi com a Thaís e que mudou em mim foi que eu acho que como eu estava um tempo da época que eu era freela e depois eu fiquei um tempo como ela estava dividindo o tempo dela ali diário ali com o CLT e a comunicativa, eu fiquei um tempo operando no dia a dia sozinha. As decisões eu levava para ela, a gente trocava ideia e tudo mais, mas eu tinha que selecionar aquilo que eu levava para ela, porque o tempo dela era mais escasso. Então, quando ela chegou para ficar 100% dedicada à comunicativa, foi uma mudança para mim no sentido, agora eu não tenho controle de tudo aqui que está no dia a dia. Eu preciso dividir com ela, eu preciso envolvê-la, porque até o meu jeito aqui de trabalhar, muitas vezes eu acabo excluindo ela. Então, ela foi me ensinando isso, que eu podia dividir. Nossa, eu quero isso. Ela falou, você pode dividir, olha, você tem ajuda. Olha que maravilha! Você não estava reclamando, agora você tem a mim e coisa e tal. Eu falei, é verdade. Eu comecei a abrir um pouco mais de mão do controle. E a questão também, até que eu, assim, detestava, tinha aversão à reunião. Eu falei assim, nossa, mas eu fugia da reunião que nem o diabo foge da cruz. E ela chegou, assim, muito também acho que do dia dela na empresa, né? Do corporativo, de ter essa familiaridade mais com reunião. E aí eu falei, putz, eu tenho que começar a fazer mais reunião, até, assim, eu tinha até aversão à reunião com o cliente. Sabe, assim, eu falava, não, eu tento evitar isso, porque senão meu dia não rende e tudo mais. Porque pra ela era ela chegava como uma perda de tempo. Perda de tempo, total. E aí eu comecei, não, isso faz parte, eu preciso, às vezes, conversar mesmo para sentir. Até das reuniões que a gente tem, eu e você, Rafa. O quanto, às vezes, a provocação de alguns temas gera conteúdo, gera... Nossa, eu sempre falo isso, né? Então, agrega pra gente, agrega pra você. Então, assim, ela me ensinou que putz, eu precisava fazer isso, eu precisava colocar isso no meu dia a dia, isso melhorou muito, tanto em termos de entendimento do cliente, entendimento do universo do cliente, pro cliente, a relação também, os feedbacks que você dava da reunião de que, nossa, isso me deu clareza sobre algumas coisas, então, assim, isso foi importante, e a visão de processos também, que eu acho que também foi muito da vivência dela, da formação dela, que eu não tinha muito essa visão, na verdade, assim, não entendo muito sobre metodologia de processo e tudo mais, e aí ela veio com essa visão de, a gente precisa, para essa questão, para esse projeto, colocar tal metodologia em prática. Aqui a gente vai ver dessa forma, visualização de execução de tarefa vai ser dessa forma, vai ser Kanban. Então, assim, até então era tudo muito pouco organizado e planejado, sabe? Mas é que tem uma questão, ela tava sob o controle daquilo, né? Então, assim,
ok, né? Você como empreendedora também, você tem ali as suas coisas. Quando você começa a colocar mais pessoas dentro muda, do né? fluxo, Sim, o desafio sim, muda muda. muito, Uhum. porque aí todo mundo precisa ter clareza daquilo que está O que acontecendo. tá Porque acontecendo? todo mundo precisa ficar alinhado, o processo para ele funcionar, as tarefas para funcionarem bem, elas precisam de processo, né? E eu amo um processinho, eu amo fazer um board e rever isso também constantemente, porque nem sempre as coisas mudam muito, clientes novos vão chegar, né? Cada cliente tem uma demanda específica, então muitas vezes você vai ter que adaptar, né, os processos. E até esses dias a gente fez um processo para um cliente e sim, fez o projeto, entregou e a gente seguiu com o processo normal que a gente segue de redes sociais. Ele chegou e falou assim: pô, eu gostei tanto daquele outro processo, eu quero que esse também seja assim. Aí fala: opa, não, Pode então ser. pode ser, vamos Uhum. testar, né? Que é muito disso. E uma coisa também foi tirar um pouco do operacional dela e colocar uma pessoa para trabalhar Pra com fazer. ela. Uhum. E aí isso, nossa, Foi foi um difícil. desafio, hein? Mas é legal de ouvir, né? Ouvindo de fora, assim, são bases de conhecimentos diferentes, né? Histórias diferentes, com experiências diferentes. E características, habilidades que são forças, né? Então, assim, cada uma é melhor numa coisa, que são diferentes, mas parecem bem complementares, né? E isso tem um desafio e uma parte boa. A parte boa é que, nossa, juntas a gente tem uma coisa mais completa. E isso é maravilhoso. Mas nós somos diferentes, então o jeito de trabalhar é diferente, o jeito que gosta de fazer as coisas talvez seja diferente. Isso traz um desafio, né? Ô, Rafa, só antes de você entrar, tem uma coisa que a Bia falou assim: eu era versa à reunião, né? Então, assim, era uma coisa que eu vindo do mercado era tipo 880, entendeu? Então, assim, ao mesmo tempo que ela tinha aversão, o meu dia a dia era assim, das 9 até as 17 reunião. Então, assim, sem pausa, sabe? Sem intervalo, era uma agenda assim que era uma loucura, sabe? Sem tempo para você respirar. Então, o meu dia a dia tava pautado, tipo assim, naquele emaranhado ali de agendas intercaladas e de você não conseguir espaço para falar com um gerente específico, sabe, para lidar com um projeto. Então era tudo muito caótico, mas eu estava vivendo ali, assim, é normal, entendeu? Então, quando eu retorno, eu venho nessa ânsia também de coitada, também querer encher a agenda dela com 1 milhão de reunião, porque, assim, eu tava Era a sua forma de era minha trabalhar. forma de trabalhar, só que, e ela reclamava, e eu falava que era importante, tipo, pro processo, mas aí eu também entendi que, opa, é muita, né? A proporção de empresa é muito diferente, né? Tá falando de uma agência menor, né, com uma equipe menor, e eu tava lidando, assim, com uma empresa de 10 mil funcionários, que era muitos projetos e muita gente ali envolvida, né? Então era um caos, tipo, bem maior do que o que a gente tinha. Então eu também tive que equilibrar, né? Assim, cada uma tem que ceder um pouquinho, né? E eu também entender e me empatizar pela dor dela, de que, pô, realmente, né? Muita agenda acaba atrapalhando ali também o dia a dia. Então a gente foi ao longo do tempo ali também equilibrando isso, né? Porque senão fica uma loucura, Esses né? caminhos do meio, né? Acho que essa palavra equilíbrio talvez seja a nossa busca de vida para todos os aspectos. Tudo, verdade. E como é que você se veem, assim, como mulheres depois de empreender, assim, a visão que vocês têm de vocês mesmas? A Bianca talvez não tenha esse antes e depois para comparar, mas até quando vai se apresentar, assim, né? Tipo, nesse lugar de eu sou uma mulher empreendedora, como é que é para vocês se ver nesse papel? Eu acho assim, o empreendedorismo, apesar de eu ter começado muito cedo em termos de carreira, eu achei que eu amadureci com ele muito, porque até assim, de quando eu comecei, até um dia você, numa reunião, falou isso, né? Que, tipo assim, que esse ano passado, falou, nossa, tem a Bianca do ano passado e a Bianca de agora.
porque do começo, assim, eu tava muito contaminada com aquele papo romantizado de empreendedor, do deixa pra lá a academia não te ensina, a faculdade não te ensina a ser empreendedor, e não sei o quê, você precisa, não se importa com o seu currículo, e lá, 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 lá. E eu fui muito atrás disso no começo, mas assim, no final não me arrependo também, porque todo esse caminho que eu percorri me trouxe a quem eu sou hoje. Exato. E eu tenho orgulho de quem eu me tornei hoje. Então, hoje eu já tenho uma visão um pouco mais diferente, muito baseado em toda a trajetória que foi, os altos e baixos, os desafios que a gente superou. Então eu vejo que assim, ele me jogou para um lado muito mais de dar mais valor para quem eu sou como profissional também. Então, até por isso que eu fui atrás de estudar muito para me desenvolver. E eu acho o principal ponto, assim, de eu me tornar a melhor profissional que eu posso ser. Então, como eu te falei, hoje eu acho que eu tenho orgulho do que eu alcancei. Acho que tenho mais caminho para percorrer. Mas eu vejo, assim, claro, quem eu era antes, quem eu era quando eu comecei e como eu sou agora. E aonde eu posso chegar. E é tão bom poder sentir orgulho da nossa história, sim, né? Sim, Nossa, e assim, eu te escutando falando, né? E ainda quero ouvir a Thaís, mas eu acho que esse talvez seja uma das grandes dificuldades das mulheres, né? Porque na hora que eu tô perguntando e você consegue falar agora, em retrospectiva da sua história, você consegue talvez ter essa percepção e sentir orgulho. Mas às vezes a gente vê as mulheres só assim, baixando o seu valor, sabe? Assim, não valorizando essa trajetória. Então, para mim é muito gostoso de te ouvir e ver que você contando da sua trajetória, você enxerga esse crescimento e, putz, naquele momento eu fiz assim e tudo bem, sabe? Naquele momento era aquilo que fazia sentido para mim. Depois eu fiz um ajuste e aí eu agreguei outras coisas e eu tenho orgulho de quem eu cheguei, de quem eu me tornei. Você sabe como isso que foi, né? o mercado, os desafios, as pessoas que às vezes a gente cruza, não são todas que são legais e que não sei o quê. Então, às vezes, assim, nesse meio tempo, eu tenho muito a síndrome do impostor, né? Agora melhorou, mas assim, tinha uma época que Você sentia muito isso? Muito pra baixo, assim, de tipo, nossa, eu não sei porque as pessoas acreditam em mim, vai dar tudo errado e tudo mais. Toda aquela coisa. Só que acho que depois dessa última pós-graduação que eu fiz, que era, além de, assim, foi numa escola muito boa e que eu queria muito fazer, era um sonho da vida fazer a pós-graduação lá, eu percebi, assim, não, o valor que eu tinha, porque, assim, eu me dediquei total àquilo, Thaís viu, dediquei total àquilo, e eu recebi muito feedback positivo de grandes profissionais do mercado. Então eu falei, poxa, eu podia pegar menos pesado comigo mesma, né? Assim, se eles estão falando, são pessoas extremamente relevantes, e no final a gente só acaba dando valor quando outra pessoa fala, né? Aí eu acabei falando, não, é verdade, eu preciso olhar. E aí eu fiquei muito reflexiva com a minha trajetória, com a minha carreira e tudo mais. Eu falei, não, assim, olha onde eu cheguei. Assim, eu tenho uma dedicação para minha carreira, para o meu currículo e para quem eu sou. E assim, eu quero transmitir isso eu realmente, genuinamente quero transmitir isso para os meus clientes. Então, assim, tenho orgulho, sabe? No final das contas, tenho orgulho. E olha que, assim, interessante que pro bem ou pro mal a virada de chave, assim, você falou, eu tinha muito isso, a síndrome da impostora, que é uma coisa tão comum nas mulheres, empreendedoras ou não, né? Acho que é uma coisa das mulheres, de modo geral. Não que os homens não tenham, mas é muito comum nas mulheres. E você falou, isso não é que eu não tenho mais, mas melhorou muito a partir de ouvir feedback de pessoas que eu dou valor, né? Que eu reconheço de alguma forma pelo que elas conquistaram aí profissionalmente e mudaram a forma como eu me vejo, né? Como eu vejo a minha trajetória. E aí ajustar essa régua do quanto eu pego pesado comigo mesma, né? Então, assim, tudo bem, por mais que tenha sido por uma causa externa, né? Ouvindo esses feedbacks de outros, isso fez você rever a forma como você se enxerga. E aí, daqui pra frente, é uma coisa que você se apropria disso, né? Então, assim, beleza, então daqui pra frente eu já entendi
esse valor que eu tenho e a valor que tem a minha construção, a minha dedicação, a minha trajetória, e se apropriar de verdade disso, e não deixar se perder, né? Assim, então, é legal de ouvir como isso foi transformando, assim, para você, e a partir do quê? Assim, quais foram, talvez, essas viradas de chave? Claro que não é de um dia para o outro, a gente sabe, né? Não aperta o botão, mas quais foram os aspectos que te ajudaram a compreender esse valor que você tem como profissional? Muito bom. Thaís, e você? Eu acho que tem esse ponto que a Bi comentou, que é esse orgulho que dá, né? E que é difícil a gente chegar nesse momento, mas desde o momento que eu fiz a minha virada de chave, assim, agora eu sou 100%, é muito legal poder falar assim, eu sou sócia de uma agência de marketing, sabe? É muito legal você poder falar isso, porque é a sua história que você está construindo, é uma coisa que depende de você, assim, você não está sendo endossada por uma empresa ali por trás, uma empresa grande, né? Você por você mesma, sou assim. eu por eu mesma, então eu acho que isso foi uma coisa que eu fui ao longo do tempo ali aprendendo também a lidar com isso e para enfim, poder também fazer essa divisão, assim, de coisas também com a Bia, né, de poder fazer essas trocas, né, que a gente tem. Então, e eu acho que pega muito também nesse lugar da maturidade, né, porque às vezes você fala assim, parece que eu não tô preparada para esse desafio que acabou de cair aqui na minha mão. E às vezes que a gente foi atrás, né, muitas vezes do desafio, e você fala, poxa, mas aí você vai, respira com calma, analisa aquilo e fala, não, a gente consegue. Aí a gente tem que falar assim, tchau, bichinho do síndrome da impostora, a gente vai conseguir, tipo assim, a gente vai conseguir pegar esse desafio, porque o empreendedorismo está sempre desafiando a gente ali, assim, a todo momento, sabe? Do tipo assim, será que vai dar certo? Será que não vai? A gente sempre fica se questionando, mas a gente vai lá, veste nossa roupa de super-heroína e tipo assim, vai, entendeu? A gente vai encarar aquilo de frente. Então, eu acho que pra mim foi muito isso e sair dessa posição de tipo assim, não vou dar conta pro tipo assim, não, pode mandar, a gente vai dar conta, a gente vai entregar. De pena de si mesmo, né? De pena de si mesmo. Se colocar eu sou a vítima e tudo mais. A todo momento que vem um pensamento negativo, tem que transformar naquilo positivo, entendeu? Porque senão a gente entra nesse modo de se lamentar. E, cara, aí você não vai sair daquilo, você vai deixar aquela energia te dominar e você não consegue ter um plano de ação rápido para solucionar, sei lá, aquilo que tá vindo, aquela procrastinação que você tá querendo ter ali naquele dia, porque no fim das contas tá dependendo ali da gente para essa roda girar, assim, aquilo se movimentar, né? Então... Essa é uma coisa bacana, te ouvindo, né, como é que a gente dá conta dos desafios que chegam, que a gente acha que a gente não vai dar conta, mas que às vezes a gente mesmo procurou, né? E aí chega lá e fala, meu Deus, né? A gente fala, assusta, né? Não, e a gente fala, assume, e aí depois a gente dá um jeito, tem que dar um jeito, agora tem que dar um jeito. Mas, e aí, e se fortificando a partir dessas experiências, né? Então, assim, putz, esse daqui eu não sabia como ia fazer, mas depois eu fiz e deu certo. E aí, numa próxima, chega uma outra coisa que dá medo também, mas não é igual a outra, mas você sabe que você tem ferramentas, maturidade, parceria para conseguir construir ali, enfrentar um novo desafio. E a coisa do não cai no vitimismo, né? Que assim, eu acho que é diferente de não é absolutamente não ouvir e desrespeitar as coisas que a gente sente, porque tem momentos que também a gente às vezes é um trator, né? E aí a gente quer passar por cima de tudo. E, nossa, assim, eu escuto também, assim, outras histórias de mulheres que vão simplesmente só passando por cima, porque tem que passar e depois a conta chega. Mas isso não é a mesma coisa que a questão do vitimismo que vocês falaram. Não dá pra ficar lá se lamentando, né? Então,
energia que vem de algum lugar para... Não, eu preciso agir, né? Preciso fazer alguma coisa, preciso sair disso, porque ficar aqui nesse buraco, ninguém vai me tirar daqui. Não, eu acho que é muito fácil, né? Na posição que a gente tá, e por a gente eu falo a gente, a Thaís, você e outras mulheres, é muito fácil a gente colocar na posição de vítima. Sim. Porque a gente sabe que tem, talvez uma ou outra realmente não viveu isso, mas vai ter uma questão de gênero ali. Queria muito ouvir sobre isso também. Vai ter, e assim, acaba sendo um pouco mais desfavorável pra gente do que é pra, às vezes, um negócio que é conduzido por homens e tudo mais. Então é muito fácil pra gente se colocar na posição de, nossa, o mercado não é pra mim, não sei o quê, não sei o que lá, e ficar com pena de si mesmo. O que normalmente acontece, e quando a gente passou por uma situação frustrante, isso aconteceu, eu falei, poxa, vamos ficar triste hoje, porque a gente tá triste, é frustrante o que acontece e tudo mais, mas amanhã é um novo dia, amanhã a gente tem que resolver esse problema. E aí, assim, avaliar o que é culpa nossa, a gente precisa resolver, corrigir e tudo mais, e ver o que às vezes é uma coisa que fugiu do nosso controle de fato. E que, enfim, aí o que a gente pode fazer para não se colocar nessa situação que a gente não vai ter mais controle. Tentar controlar ao máximo, apesar da gente saber que empreender nem sempre está no nosso controle, pode vir uma pandemia e acabar com nos nossos planos, mas assim, como a gente pode corrigir certas coisas, enfim, se colocar em cenários melhores. Sim, e corrigir o que é culpa, o que a gente fez de errado. Eu acho que é muito assim, você saber se acolher. Entendeu? Vai ter um momento que você vai precisar se acolher e falar, não, olha, e que é tá tão tudo importante bem. Isso, né? Assim, tá tudo bem e igual a Bia fala, amanhã é um outro dia. Então amanhã, assim, acabou, entendeu? O que foi, e aí a gente olhar. Então a gente sempre também tem muitas discussões, assim, nesse sentido. Assim, se a gente vê, essa reunião não foi tão legal, assim, com o cliente. Opa, vamos sentar, vamos conversar, vamos analisar o que pode ser diferente, o que não pode, né? Pra gente poder fazer esse movimento de enfim, colocar outras coisas em prática e num modo um pouco mais positivo também do que o buraquinho que às vezes a gente entra lá, de que tudo vai dar errado. E aí, sem acho que entrar nesse lugar do vitimismo, né? Mas ouvindo a realidade, vocês já sentiram em algum momento na trajetória da comunicativa um desafio por uma questão de gênero, assim, por serem mulheres, estarem nesse lugar? Já. É muito comum. É muito comum, na real. A gente, assim, eu saí daquele mundo corporativo, né? Pensando, não, a minha empresa vai ser diferente, não vou passar por esse tipo de situação. Que você vivia no corporativo. Que eu vivia no corporativo já, né? Mas assim, não, né? A gente tá lidando com pessoas, né? Enfim, e o nosso público, num geral, é majoritariamente homens mais velhos que a gente. Então, a gente tem que tomar muito cuidado pra gente não cair naquilo de, são só duas menininhas aqui, novinhas. Falando, né, sobre... Como se vocês não tivessem um poder de fala, o lugar, a propriedade, o conhecimento para estar em entendimento. Tudo assim, a gente... Talvez eu não tenha um entendimento 100% do negócio dele, né? Porque afinal é dele, né? E a gente atende sempre... É um nicho muito de segmentos, assim, de soluções muito complexas também. Não é soluções simples, né? Então, a gente sempre faz uma imersão e a gente tem que mergulhar e a gente precisa entender tão bem quanto ele ali do negócio, né? Só que a gente tem a expertise do nosso lado, né? Então, a gente muitas vezes recomenda coisas ou fala coisas e aquilo, às vezes, é ignorado, né? Algumas vezes, assim, não sempre, né? A gente também tem, assim, ótimos clientes que conseguem dar a voz e também essa liberdade, mas geralmente acontece. E às vezes é sempre, infelizmente, um homem, né? Que vai falar a mesma coisa daquilo que a gente acabou de falar, do que é muito comum,
ou não vai dar muita importância, entendeu? Vai invalidar a gente pelo fato de ser mulher. Simplesmente, né? Então, é bem delicado, assim, são nossos clientes, né? Assim, sim, contrataram vocês, contrataram a né? gente. Sim, pela expertise de vocês. Não faz nenhum sentido, né? Mas é isso. É a coisa tão enraizada que às vezes nem ele tá percebendo o que ele tá fazendo, e eu não tiro a culpa. Mas é uma coisa assim, é tipo automático de se ver nesse lugar de poder só pelo fato de, né, ser homem ou alguma coisa desse tipo. A gente teve, como a Tá falou, né, como a gente trabalha com clientes, às vezes, que são do B2B e muito complexos, muitas vezes, eles têm uma compreensão do negócio deles que, lógico, como também a Tá falou, a gente não vai ter a partir do momento que a gente chega lá, mas a gente chegou com o objetivo de entender, e ele precisa compartilhar, e aí ele precisa estar aberto ao nosso processo, que é o que a gente entende aqui, de que é o melhor jeito de extrair isso dele. Óbvio que a gente vai aprendendo, vai adaptando na medida que a gente vai conversando com o cliente, conhecendo melhor as dinâmicas, enfim, quem é que vai participar do projeto e tudo mais. E aí o que acontece muitas vezes, e a gente já sofreu muito mais, acho que no passado agora sofre menos, porque no final a balança é mais positiva do que negativa, né? Era isso, assim, é uma resistência do processo de imersão, porque acho que vem muito com essa impressão, acho que também por ser nova, de que não entendo, e assim, como eu acho que é uma coisa totalmente desconhecida para ele quando ele contrata, ele fala, esse processinho aqui que eu vou ficar preenchendo Kanban não, os boards que você normalmente cria, né, Miro, ou faz uma dinâmica um pouquinho mais lúdica, isso aqui não vai fazer ela entender o que é essa solução X. Do meu negócio. Exato, do agro, sabe assim? Ela não vai entender com isso aqui, ela precisa mergulhar a fundo e visitar o meu cliente. Aí a gente até fala, não, tudo bem, a gente pode visitar o seu cliente, mas vamos primeiro entender aqui, preencher isso aqui. A gente só tá tentando, só tem uma metodologia um pouco mais fácil, que não é tão morosa para você, de, enfim, compartilhar esse conteúdo e tudo mais. É uma questão também do lado deles de estar aberto. De flexibilidade. E de flexibilidade e equilíbrio, né? Que é a palavra da nossa conversa aqui. Sim. E acho que o principal ponto é esse, mas eu acho que, assim, hoje em dia a gente aprendeu a lidar melhor. E acho também que com a maturidade que a gente ganhou, a gente não tem sofrido mais tanto com isso, sabe? Que eu acho que a gente se coloca também no nosso lugar de... Vocês vão construindo força de vocês. Exato. Aos poucos aos poucos eles vão entendendo, né? Para esses perfis que, né, é um pouco mais difícil, assim, de lidar, aos poucos eles vão entendendo, eles fazem o processo, no começo eles sempre duvidam, né? Mas depois eles falam, pô, muito legal, cara. Confiar, isso, né? Essa questão de confiar no processo, né? Que é meio clichê, assim, e que acontece. E às vezes acontece também de a gente ficar recebendo carteirada. Que a pessoa repassa o currículo dela 3 vezes na mesma reunião. E aí repassa um currículo que eu olho e falo, tá, é o mesmo dela aqui, entendeu? Assim, tipo assim, ele tá falando, se empoderando, por exemplo, de uma pós-graduação, que aí eu falo, ela também fez essa mesma pós-graduação, sabe? Eu também. E só que a gente percebe que às vezes, assim, não dá pra gente ficar batendo de frente. A gente não vai ficar batendo sempre de frente, entendeu? Com isso, né? Porque no fundo, a gente tem um negócio e o negócio se sustenta também com clientes, né? Então, a gente vai se adaptando e aos poucos a gente vai mostrando esse valor, entendeu? Para eles. Uma educação, é uma assim, educação, né? Nessa questão de gênero, mas assim, é bem comum. É bem comum, né? Infelizmente. E até quero deixar essa mensagem, esse convite, né, para os homens que estejam nos ouvindo, que não achar que esse trabalho de educação que a gente tem que fazer é um papel só das mulheres, muito pelo contrário, né? Às vezes, você que é homem que está sentado na reunião junto e está vendo um outro homem fazer isso, né? Tem uma responsabilidade muito grande de se colocar ali, de se posicionar ou de trazer alguma fala
que a gente vai aos poucos acabando com isso, né? Assim, a gente sabe que tem um caminho pela frente, mas a gente precisa de todo mundo ajudando, né? Não só as mulheres trabalhando por isso, mas também outros homens aí ajudando nessa transformação cultural que a gente vai precisar aí de bastante gente. E a gente vai chegar lá, mas a gente precisa todo mundo trabalhar junto para fazer essa mudança. E aí, falando de comunicação, né? Que aí o grande trabalho de vocês, as grandes especialidades de vocês. O que vocês sentem, assim, que faz diferença quando uma empresa conhece o seu propósito, sabe o que vem fazer na hora que chega para vocês, ou está começando, ou precisa fazer alguma coisa ou mudança específica, né? E falar, olha, tem um propósito claro, tem os valores claros, o que veio fazer, né? Assim, eu uso propósito porque acho que talvez seja a palavra que mais fácil de todo mundo entender, mas como é que isso para você se reflete no trabalho de vocês para fazer a comunicação de um cliente? Isso já facilita muito, né? Às vezes tem clientes que chegam e não tem, a gente ajuda a construir isso, a encontrar esse dá para ajudar e claro, isso, então. Porque Legal. nem sempre todos têm essa visão, né, clara do que tem, quais são os seus valores, então a gente também ajuda a construir, e aí isso faz parte do movimento, né, do branding, de criar essa identidade visual, né, é algo da marca em si, né, então a gente vai pegando todos esses prismas, mas quando eles já chegam com isso já bem formado ali, isso facilita o nosso trabalho, porque aí a gente consegue analisar aquilo, entender realmente, às vezes a gente até fala, pô, esses valores até batem com os nossos, e a gente consegue, os valores é muito impressionante, assim, porque por mais que eles estejam ali escritos, a gente consegue perceber isso quando a gente tá lidando no dia a dia com esse cliente, então a gente já sabe, assim, a gente teve um caso de um cliente que tinha um propósito muito grande de atendimento ao cliente, tipo assim, a qualquer custo, então ele também esperava isso da gente. Do atendimento de vocês. Entendeu? Então, e aí assim, beleza, é algo que você vê assim, talvez não condiz tanto com o nosso, vamos supor, tipo assim, a qualquer custo, entendeu? Tipo assim, às vezes era mensagem meia-noite, né? Tipo assim, umas coisas que... e aí o ponto da gente conseguir equilibrar, tipo assim, os nossos valores com os dele, mas a gente já consegue ali de imediato, na hora que a gente vai lendo, a gente já sabe, olha, isso daqui realmente, assim, já tá intrínseco, tipo assim, ali é muito perceptível como a equipe já tá lidando, forma de trabalhar. a forma de né? trabalhar, orientada, como eles se comunicam, e aí a gente consegue também, a partir dessa análise, a gente conseguir transpor isso para a comunicação deles com os clientes deles, né? Então, assim, se a gente vê que isso realmente está bem alinhado, esse público está entendendo realmente dessa forma, então, beleza, os valores e o propósito da empresa tá ok. Quando não tá, aí a gente avisa, né? Talvez isso daqui precisa mudar, né? E geralmente isso acontece quando eles estão numa mudança, assim, de estratégia, às vezes de posicionamento, né? E aí isso também precisa ser passado para os valores dessa marca. Então é sempre muito importante a gente avaliar e entender isso na hora que a gente vai comunicar com o público do nosso cliente, porque aí todo mundo vai falar a mesma língua, né? Eu acho que um ponto, assim, que não se fala muito hoje, mas é real, é a questão da autenticidade. Porque existem muitos negócios. Hoje o mercado está muito concorrido em qualquer segmento. Então, um jeito de se destacar é exatamente você transparecer exatamente aquilo que você pratica. Então, se o seu propósito, o seu valor, missão, visão e valores, a gente sabe que talvez os valores nem tanto, mas a missão e visão a gente sabe que é quase um organismo vivo. Ele vai mudando e vai evoluindo na medida que o negócio evolui. Só que os valores e propósito, assim, ele não
ele costuma ficar mais estático, vai. Uhum. Então, se você comunica aquilo que você não está praticando, o público vai pescar. E vai ter algum concorrente que vai se sobressair. Então, é importante que você... mais importante do que você querer se sobressair é você se comunicar com autenticidade. Então, esse acho que é um principal ponto. O que eu vejo é que, às vezes, o que é muito inovador, soluções muito inovadoras, e que às vezes ela não tem concorrente direto, ela tem um pouco mais de flexibilidade para ditar como aquele mercado vai se posicionar, aquele segmento vai se posicionar, porque ela, enfim... Surfa sozinha. Surfa sozinha no oceano azul ali, né? Então, para ela vai ser um pouquinho mais fácil, mas assim, sem deixar de lado a autenticidade, porque uma hora a casa vai cair para quem não está comunicando de forma... não está comunicando aquilo que pratica. Uhum. Exato. E esse é um risco muito enorme, grande, assim, as empresas... Pro negócio, né? negócio, Risco pro sim, negócio, Sim. É muito perigoso você se mostrar aquilo que você não é, sabe? Eu quero falar sobre ESG, mas, assim, não pratico faço nada nada aqui dentro, entendeu? Eu quero falar sobre acessibilidade, mas, pô, meu site não tá acessível, não tem uma comunicação... É um tiro no pé, né? acessível, né? Então, assim, você tem que escolher bem ali as batalhas que a empresa vai enfrentar e se escolher uma, vai ter que seguir com ela dentro, assim, do propósito e muito transparente também para as pessoas, né? Porque senão cai naquilo, assim, a gente fala, você tá aqui, sua marca tá aqui, certo? Só que hoje a pessoa vai procurar sobre a sua marca lá no site. O site é o único ambiente que você consegue controlar aquilo que falam da sua marca, porque é você que está escrevendo aquilo. Mas agora, os comentários das redes sociais, os comentários do Google Review lá, tudo isso é percepção que as pessoas vão ter da sua marca. Então, se você está comunicando isso de uma forma errada, é muito fácil daquilo ser desmascarado hoje em dia, né? Então, os negócios, eles não conseguem mascarar isso por muito tempo, né? É uma hora ou outra essa conta chega e chega rápido e às vezes viral, assim, né? Então... E para nós como clientes, de uma forma geral, que bom, né? Assim, que isso vai sendo cada vez mais verdadeiro, aquilo que a gente lê, que a gente consome, esteja de acordo com o que realmente se pratica. Falando um pouco de criatividade, né? Vocês que trabalham com criatividade, como é que vocês fazem para equilibrar no dia a dia, assim, né? Eu falo por mim, eu falo, gente, não é qualquer hora que eu tô criativa para criar coisas. Se eu tivesse que... Esse fosse o meu trabalho o tempo todo, seria um grande desafio. Como é que vocês fazem para lidar com o dia a dia, as demandas, a vida pessoal, né? E conseguir estar criativo, assim, fazer esse trabalho de forma criativa? A criatividade, ela é um processo, né? Não é que ela, de um dia para o outro, você hoje eu tô mais criativo, hoje eu tô menos criativo, talvez, assim... Talvez seja eu como leiga falando que, não sou criativa a qualquer momento. Não, mas a criatividade, ela é um processo, né? Então, assim, qual que é o processo que você monta para você exercer essa criatividade? Obviamente, ela vai partir de referências, de pesquisa, né? Ela vai ser tudo aquilo que sobrou daquilo que você jogou fora, que é tipo assim, eu pesquisei, eu li e tal, só que você leu tanta coisa e você só pegou algumas coisas, o resto você jogou fora, e aí aquilo vai formando a sua criatividade, né? Então, assim, se você estabelecer, tipo, esses passos para você chegar naquilo, beleza, você tem, mas obviamente esses fatores externos vão influenciar. Então, se eu não tiver num dia muito legal, que eu não tô ali disposta a ver referência, pô, esquece, realmente, minha criatividade ali aquele dia já era, né? Não vai rolar. Então, assim, você precisa estar num ambiente também legal, assim, e confortável, acho que para você ir em busca dessa criatividade, né? Às vezes os meus momentos, por exemplo, eles são mais à noite. Às vezes eu gosto de buscar mais referência, assim, à noite, porque aí não tem ninguém, sabe? Tá calmo em torno. Tá super calmo, então eu consigo pegar aquelas referências e aí de manhã eu acordo um pouco mais com a cuca fresca e falo assim, bom, agora é a hora de organizar esse caos de referências e pôr aquilo em prática, né?
Mas, assim, do que eu faço, assim, no meu dia a dia mesmo, assim, é treino, né? A gente até brinca, falou, o que você vai fazer? Cara, vou treinar ali de manhã para pelo menos liberar um pouco dessa adrenalina. E eu gosto muito de trabalhos manuais. Isso é uma coisa que, assim, legal. Eu entro num transe que, assim, eu pego a mesa lá de casa, eu tenho um pano muito antigo, assim, de tinta, assim, que tá, sabe, tudo cheio de tinta, assim, ponho ali na mesa, quando meu namorado chega, ele fala, meu Deus, o que aconteceu aqui? Porque eu tô ali imersa, sei lá, e cada hora eu vou caçando umas coisas, eu tenho uma pastinha no Instagram que eu vou salvando hobbies analógicos, que é tudo aquilo que eu não preciso... Legal, hobbies analógicos, Nossa, gostei dessa referência. Péssima com o trabalho manual. Tudo aquilo que não vai envolver... a rede social, a internet. Offline mesmo. Bem offline mesmo, para eu me conectar com aquilo, porque eu acho que aquilo me relaxa um pouco. Eu gostaria de fazer muito mais do que eu faço, né? Mas assim, de vez em quando eu vou fazer, sei lá, algodão, sabe aqueles cordões de algodão que você vai fazendo, tipo cachepô? Daí eu faço na cola e dá um super trabalho. Então você fica assim, enquanto aquele negócio não sai, né? Não fico tranquila. Pintura em madeira. Uma vez eu decidi pintar pano de prato para todas as minhas tias e minha família é muito grande, assim, né? Acho que era bastante pano. Nossa, foi quando eu vi, eu tava numa produção assim, em larga escala, sabe? Que a casa tava cheia de pano de prato pintado, assim. Mas é uma forma de eu conseguir relaxar, né? E para eu estar com a cuca fresca, assim, no outro dia, e poder olhar aquelas referências e trazer essa criatividade. Na verdade, são várias clientes. coisas, são né? Não é uma coisa especificamente, mas é o entorno, o dia a dia, a forma como você tá, que tudo isso contribui para talvez aquele momento de criatividade. Legal. Bianca, alguma coisa diferente? Eu acho assim, treinar faz muito parte da minha vida há muito tempo, então eu doutrino muitas pessoas para elas irem treinar. Estou eu aqui. Exato. Doutrinada pela Bianca. Eu doutrino muito e para mim é quase como uma meditação, porque eu desligo absolutamente quando eu tô treinando. Contudo, eu não sou uma pessoa dos trabalhos manuais. Detesto, inclusive, eu sou péssima. Então, para mim, eu gosto assim... também não tem uma coisa só, assim, eu leio bastante, então, e assim, não é nada muito sistemático. É sistemático no sentido, assim, eu gosto de ler todo dia de manhã, então eu vou, antes de trabalhar, de começar a trabalhar, eu sempre vou ler alguma coisa, notícia, tanto notícia do mundo, que eu acho que é um pouco do jornalismo lá de trás, então, notícia, quanto a notícia do meu setor, case, essas coisas, então tudo isso é repertório. Acho que para criatividade é importante você criar repertório. Porque no final, criatividade, quando você precisa resolver um problema, você começa a juntar os pontos que a Tá mencionou, né? Que você vai pescando de um livro, de um filme, disso, daquilo. Você junta tudo e sai uma solução. Mas, assim, na real, não é nada novo. São coisas que você vai vendo. Uma combinação nova. Exato. Você junta tudo e sai uma solução a partir daí. Então, eu busco bastante ler, porque eu gosto também, então eu leio bastante. Eu gosto muito, aí é uma questão... É o meu hobby, eu gosto muito de filme e série. Então, sou meio nerdzinha nesse sentido. Então, eu gosto muito de assistir filme, pelo menos toda semana eu paro um pouco no fim de semana para assistir alguma coisa. Isso é importante, que você vai aprendendo de tudo um pouco, vai tendo alguns insights e coisa e tal. Gosto de documentário também. E conversar com pessoas é importante. Isso também, na jornada de empreendedora, lá no começo, quando eu não conversava tanto com pessoas, eu fui sentindo muita falta. Porque nessa troca, você acaba absorvendo bastante coisa que, às vezes, foi uma solução para um, pode ser uma solução para você também. Então, não só na questão de, me puxa para cima, né, de que, não sou só eu que estou passando por isso, mas também de, tô adicionando repertório aqui, tô adicionando conteúdo e base para o meu repertório, que futuramente isso pode ser útil para alguma solução que eu tenho que resolver. Então, eu acho que o principal ponto é esse, assim, conhecer gente, conversar... ser expansivo nesse sentido. E tudo acho que vai nesse lugar de repertório também, né? De ampliar aí essas referências para na hora de trazer as soluções. Muito bom. E pra gente ir fechando, queria ouvir se vocês têm alguma mensagem que vocês gostariam de passar para outras mulheres que estão aí
começando ou construindo aí esse próprio caminho na vida de empreendedoras? Olha, eu acho que a parte a mensagem da resiliência, ela está intrínseca no ato de empreender. Uhum. Eu acho importante ter mentores, porque, como a gente Legal falou isso. lá no início, é muito solitário no início, coisa e tal. Às vezes você não tem tantas referências, ainda mais se às vezes você está passando por uma transição de carreira. Uhum. Então é importante você ter mentores para você consultar. Então, se embasar para te ajudar e tornar essa carga, às vezes, de desafio, um pouco mais leve, para você conseguir chegar onde você quer, às vezes, mais rápido. Uhum. Eu acho que esse ponto, para mim, pelo menos para mim, fez muita diferença. E o Tá estudar. bom. Porque você vai precisar sempre estudar, porque tudo muda muito rápido. Às vezes dá um pouco daquela fear of missing out, né? Porque tem, por exemplo, no marketing ainda tem muito termo novo surgindo em todo momento. Então é importante você estar sempre lendo alguma coisa, pelo menos lendo alguma coisa para se informar, para saber e conversar com a pessoa, saber conversar, saber o que a pessoa está falando. Você não precisa ser especialista de tudo. Uhum. Isso é muito difícil, mas pelo menos você ter uma ideia e conseguir debater um pouco sobre determinados temas é importante. E eu acho que essas duas coisas fizeram muita diferença para mim. E pode fazer diferença para outras pessoas e outras mulheres, principalmente. Eu adorei, pegando o gancho na sua fala, a questão da mentoria, que me veio muito uma coisa a mentoria talvez como um pedido de ajuda, porque a gente tem uma péssima mania de achar que a gente não pode pedir ajuda, que a gente tem que saber, a gente tem que dar conta, a gente tem que fazer tudo sozinha, né? Então, muito das mulheres, acho, em vários aspectos, não só no trabalho, mas a mentoria também nesse lugar de um ponto de apoio, né? Assim, claro, tem outros ganhos, mas me veio essa mensagem também de, pô, pode pedir ajuda, e é bom, e agrega, e vale a pena, né? Então, tá bacana. Tudo bem. Tá tudo ótimo, melhor, né? Thaís, algum complemento disso? Não, é super importante esses que a Bi trouxe. Uma dica que eu daria, assim, não só para empreendedores, mas para as mulheres também que estão no mercado de trabalho, de serem individualistas com as suas próprias carreiras, sabe? Porque às vezes a gente vai deixar que outras coisas passem ali por cima, ou tome mais prioridade, né, naquela roda da vida, né, que a gente sempre faz. E é muito importante você ser bem estratégico, assim, sabe? Naquilo que você quer e traçar esse plano, porque às vezes a gente vai deixando, não, vou deixar aqui a vida me levar e aí eu vejo onde isso vai dar. E se você for bem estratégico e conseguir fazer, assim, marcos de onde você quer chegar, anotar realmente no papel, porque eu acho que tem que ser esse plano feito, eu acho que isso faz muita diferença nesse processo. Aí você agrega tudo isso que a Bi falou, você vai conseguir atingir esses objetivos de uma forma mais rápida, assim, e também um pouco mais consciente, poder ir com calma, sabe, naquilo que você tá fazendo, porque senão depois você vai olhar para trás e falar, tá, o que eu fiz? Tudo bem, a trajetória, tudo que você fez é muito importante, né, mas saber para onde você quer chegar, também é importante ter esse marco, assim, que isso vai te direcionar e vai te ajudar a chegar no objetivo. Nossa, a Thaís está falando isso, eu lembrei, assim, uma das partes da mentoria que eu dou para lideranças, exatamente isso que você falou, que é o olhar, e principalmente para lideranças femininas, assim, que é não olhar para o emprego e olhar para a carreira. Então, é essa visão de mais longo prazo e desenhar isso. Na mentoria, a gente escreve isso num papel como um planejamento. O planejamento pode mudar? Pode, claro, deve. É vivo isso, né? Mas é parar para ter esse olhar estratégico para sua carreira e não só para aquele momento que a gente está ali tomado de coisas, porque isso são escolhas de construção, né? Então, se daqui 5, 10 anos eu quero estar num lugar, talvez tenham coisas que eu preciso começar agora, ou daqui a pouco, e como é que eu vou priorizar isso? Porque a gente acaba priorizando tudo menos a gente mesma, e principalmente o trabalho da mulher, né? Então, se isso não está claro, esses objetivos não estão definidos e não tem essa importância, né? Eu falo, vamos pôr no papel, porque parece que
pôr no papel ganha um peso, uma importância diferente, uma relevância diferente. Porque, na realidade, seu cérebro tá raciocinando aquilo que você tá escrevendo. Então, é muito mais fácil de você conectar e internalizar aquilo. Né? E então, é uma coisa que você falou, assim, eu achei muito bacana, porque as mulheres têm muito essa mania. Essa mania ruim, né? Da gente não planejar, não pensar no futuro, olhando para a nossa carreira e de uma forma estratégica, pensando no que a gente quer construir, né? Não, muito e bom. É importante fazer esse exercício mesmo, porque se você às vezes está no piloto automático há muito tempo, às vezes você não parou para refletir, né? Você nem sabe. Onde eu quero chegar como profissional. Mas é tão comum, Bianca, tão comum mulheres que eu faço mentoria e falam assim, legal, tô feliz, eu quero crescer, legal, crescer para onde? Nem sei, não pensei. Então, mas aí você tem que pensar, eu não vou poder pensar por você. E às vezes você só olha naquele contexto daquela empresa que você tá, né? E às vezes é isso, você tem a opção de empreender, você tem a opção de outras empresas, né? Então... Sim, super, super. E acho que é isso aí que eu falo, né? Do meu mantra, né? Da gente sair do piloto automático para todas as coisas, né? Porque senão a gente... A vida vai levando, e claro que eu sei que tem coisas que a vida nos leva mesmo, mas tem um outro tanto que a gente precisa estar consciente, né, ali presente para fazer as nossas escolhas. Meninas, muitíssimo obrigada pelo papo, pela oportunidade de aprendizados, adorei. Obrigada a você, eu saio aqui admirando mais, assim, inspirada. Muito bom poder ter essa troca e que a gente possa levar isso aí para muitas outras mulheres que estão nos ouvindo, homens também, para se inspirarem aqui com essas histórias e que a gente possa celebrar cada vez mais um número maior de mulheres empreendedoras, liderando aí suas vidas, suas casas, suas empresas, que eu boto fé que vai dar certo. Com certeza. Obrigada e até!